Recording in progress. Fala, gente, estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, do Divaldo Pereira Franco, psicografia, né, na verdade, que é de autoria da Joana de Ângeles. Hoje introduzindo o capítulo de número 10, denominado Persistir na Ideia. Vamos começar. Quando Henry Ford explicava aos grandes capitães da indústria elétrica os pormenores de um motor a gasolina que ele construiu em 1896, Thomas Edison exclamou: persista na ideia. E fixando a mente na ideia vitoriosa, revolucionou os carros sem cavalos, abrindo horizontes para uma nova era. Que belo isso, né? Ou seja, na verdade, a gente vê esses grandes visionários, né, que realmente revolucionam, né, como carro sem cavalo, né, e que realmente revolucionou a era aí dos veículos, né, de vencer grandes distâncias em poucas horas, né. Então, na verdade, me parece que a vida é assim, né? A gente vem com algumas ideias um pouco embrutecidas, um pouco ali em estado de latência, bruto, e ao longo do tempo a gente vai lapidando isso. E nada como o tempo, né? A gente vê ali na natureza, toda a natureza nos mostrando as estações, né? O tempo que se leva para plantar e para colher. Ao conviver com as plantas, a gente vai percebendo muito disso, né? Que a gente precisa dessa paciência, dessa sustentação que só o tempo nos dará, que também é como se fosse um treino que a gente vai fazendo todos os dias ali das nossas habilidades, até que então a gente consiga fazer algo maior, né? Então, tudo passando pela forja do tempo, pelas estações, né? Tudo precisando desse tempo de maturação, né? A árvore até chegar ali a dar os seus frutos, né? O próprio fruto, até que amadureça para que seja consumido, ele precisa de um tempo determinado. E nós, como espíritos, também somos assim, né? Nossa evolução não é a toque de caixa. Muito das nossas virtudes que já possuímos, né, em pequena monta, mas são frutos de muitas e muitas vidas, encarnações, né, assim como os nossos defeitos também. São frutos de hábitos e de crenças, né, e de ideias arraigadas há muito e muito e muito tempo, né. Então, tudo necessitando dessa forja do tempo e dessa persistência. Nenhuma ideia por si mesma tão perfeita que não necessite de aprimoramento, nem tão imperfeita que não possa ser melhorada. Então, é como esse diamante bruto mesmo, né? Que para mostrar a sua grandiosidade, a sua beleza, né? Todo o seu esplendor, ele precisa mesmo ser lapidado, né? Então, as nossas ideias também são assim, o nosso processo evolutivo, a nossa própria evolução também é assim. A gente vem com alguns potenciais em latência e vai precisando tirar os excessos, né? Vai precisando nos lapidar, né, a nós mesmos, né? Porque senão a vida há de nos lapidar, mas que sejamos mais proativos no sentido dessa lapidação interior mesmo, desse autoconhecimento, dessa reforma íntima. E aí, forjando ao longo do tempo essa nossa própria melhoria, porque é como se diz, é muito raro, né, uma ideia que se não, se for melhorada, pode ficar algo realmente proveitoso, né, algo aproveitável. Então, nenhuma ideia por si mesmo tão perfeita que não necessite de reparo, de aprimoramento, nem tão imperfeita que não possa ser melhorada, né. A moeda que adquire medicamentos para enfermidade também passou pela mão de malfeitores. Então, muito a dizer que não é um instrumento por si só, né? Então, a moeda ela pode tanto ser útil a grandes multidões, a grandes projetos sociais, né? Melhorando a vida de tantas pessoas, como também pode ter usos, né? Muito degradantes para o próprio ser humano, né? Então, a dizer também que as coisas são neutras, depende de como a gente vai usar, depende da forma como a gente vai usar, né, qual é o intuito de usar tudo isso. Muitas vezes a ideia do bem chega ao homem tosca e abrutalhada, mas depois de sofrer retoques valiosos, se transforma em bênçãos para muitos. E eu me recordo que Pedro mesmo, né, um dos apóstolos de Jesus, comentava um pouco da sua rudeza, né,
Muitas vezes é porque Pedro, né, como se diz, até ganhou, né, esse vocativo de pedra mesmo, né, de ser essa rocha que também poderia muitas vezes ferir, porque em alguns momentos foi um pouco mais intransigente, foi um pouco preconceituoso, mas também dava essa sustentação, essa base. A dizer que também nós todos somos forjados por esse lado jamais aprimorado e por outro que deve ser lapidado, né? Mas a ver, que a gente não espere perfeição para começar a fazer a nossa obra, para nos melhorar, né, para trabalhar mesmo, para servir, porque, na verdade, a gente vai se melhorando ao longo do processo, né? Se a gente for se deter nas nossas imperfeições, muito raramente a gente vai prosseguir. E que a gente tenha esse olhar mesmo compassivo e bondoso para conosco e para quem convive conosco, né? Que muitas vezes é isso. É, vão ter essas partes no outro que muitas vezes nos magoam, nos machucam, que realmente ali ainda são partes mortas ou adormecidas, né, que não vieram à tona algo ainda bom, mas que a gente tem essa paciência, até por entender o nosso próprio processo, que é dolorido, que muitas vezes é difícil, né, essa mudança, muitas vezes a gente já tomou consciência, mas na hora ali da atitude, muitas vezes sai uma palavra equivocada, de uma forma, né, não tão boa. Então a gente vai percebendo que com o outro também é assim, com as pessoas que convivem conosco também se dá do mesmo modo, né? As pessoas que mudam de ideia frequentemente, quase nunca realizam qualquer coisa de valor. E é verdade, né? O Emmanuel tem uma frase no livro Pão Nosso, eu até separei aqui para a gente que me recordei dela, é a lição de número 22 e chama Inconstantes. E uma frase que muito me marca, que eu acho muito, muito bela, fala o seguinte: quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta nenhuma. E é verdade, né? Às vezes a gente inicia um projeto social, inicia alguma frente de trabalho, inicia algum projeto voluntário, ou mesmo na nossa própria vida, né? Algum hábito que vai ali nos melhorar mesmo no nosso cotidiano, na nossa vida, né? A gente inicia aquele projeto, mas logo depois, né, em passando essa euforia dos inícios, muitas vezes a gente se sente desmotivado, cansado, muitas vezes é difícil persistir nessa ideia. E como diz Emmanuel aqui, quem se dispõe de passar em várias portas ao mesmo tempo, no final das contas, não está passando em porta nenhuma, né? E mais, essa mesma lição, ela tem uma outra passagem assim grandiosa que fala o seguinte: para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Então, não é só pensar sobre a ideia, né? Para que eu possa realmente entender uma experiência, para que eu possa realmente vê-la como um todo, né? Entender suas nuances, seu lado sombra, mas também seu lado luz, porque tudo na vida tem lados positivos e negativos, uma mesma situação, um mesmo projeto, né? A gente precisa enumerar quantos anos a gente gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Então, isso é tão belo, né? E a gente vê isso muitas vezes na vida material, mas aplicando, às vezes, para a vida do espírito, fica algo um pouco mais difícil, né? Um grande pesquisador se torna efetivamente grande em determinado assunto, né? Notório na quantidade de anos gasto estudando aquele assunto, pesquisando, né? Vivendo ali, experimentando em laboratório todas essas coisas, né? Medalhistas, né? A quantidade de tempo gasto treinando para que, né, possa estar ali em poucos segundos, ali poucos minutos apresentando, é fruto de um treino e de uma constância imensas, né? Um trabalho bem remunerado, né? Também é fruto de anos e anos, muitas vezes, né? De estudos, de esforços invisíveis, de noites mal dormidas. E com o espírito também é assim, né? Então, que a gente saiba persistir nos nossos projetos materiais, né? Porque, afinal de contas, estamos em uma vida material, mas que a gente também possa persistir
as coisas do espírito, né? E quanto não haveremos também, né, de treiná-los, né? Treinar essas virtudes, treinar bons hábitos, bons pensamentos, né? Porque é isso, são anos e anos, milênios e milênios, muitas vezes fazendo o mesmo, né? Poucas mudanças substanciais de uma encarnação para outra, infelizmente, né? E que seja agora esse momento do nosso despertar, de que a gente não tenha essa pressa, esse arroubo, né, dessas grandes transformações, mas que a gente também não se contente em ser o mesmo todos os dias, né? Que todos os dias a gente vai dando ali o nosso pouquinho, né? A fim de que ao longo do tempo a gente perceba que de pouquinho em pouquinho a gente cresceu, e cresceu muito, né? A ponto de quem nos conheceu há 5, 10 anos atrás, muitas vezes não nos reconhecer, né? Tamanha mudança que vivenciamos e que a gente faça isso por nós mesmos, né? As pessoas que mudam de ideia frequentemente quase nunca realizam qualquer coisa de valor. Então, um bando de sonhos abandonados, né? E não é persistir em todas as ideias, não é essa teimosia sem saber o rumo que a gente há de trilhar, não, mas é, se eu visualizei que aquilo me transforma em um ser humano melhor, se eu visualizei que aquele é o melhor caminho a seguir, sem pressa e sem pausa, mas persistindo e seguindo em frente, né? Porque é isso, muitas vezes afoitos ou nos sentindo mesmo desmotivados, a gente desiste de algo que a gente, logo ali mais na frente, muitas vezes com muito mais dor, com muito mais desconforto, angústia, e com aquele sentimento de que não deu a batalha, sabe? Esse sentimento de derrota interior, né, que muitas vezes é tão difícil, há de nos encontrar ali na frente para que a gente volte a caminhar novamente, né, e pague o preço da desistência, momentâneo ou não, mas muitas vezes muito mais difícil, muito mais trabalhoso, né, para o sucesso de todo empreendimento, persistir na ideia é impositivo e indispensável. Sem a perseverança que aprimora, as realizações precipitadas malogram, quase sempre, invariavelmente, deixando amarguras e desaires. Perseverança, né? Persistir, né? Persistir naquilo que de mortal a gente já viu, nessa paz de espírito, nessa felicidade interior que a gente ganha, né? Nessa fortaleza que a gente vai construindo. Então, persistir naquilo que a gente já entende como bom, já entende como algo que enobrece o nosso espírito, que nos faz caminhar para frente, né? Todas as ideias têm sempre algo de bom, quando as podemos conduzir em benefício de alguém. A labareda que arde é veículo da purificação, tanto quanto o lixo que tresanda putrefação é depósito de fertilidade. Então, é tão belo isso, né? Até esses conceitos de bem e de mal, né? Muitas vezes esse fogo devorador, que a gente tanto fala e que se alastra e que destrói tanto, né? Mas que também, ao mesmo tempo, é indispensável para que a lei da evolução aconteça e renove tudo, né? Você vê ali biomas muito ameaçados, um Pantanal que de anos em anos muitas vezes sofre esses incêndios devastadores, o Cerrado também, né? E que renasce, né? Perseverando. Há uns anos atrás eu fui ajudar durante as queimadas do Pantanal, né? Que foi assim completamente devastador. Então ainda queimando muitos lugares, e a gente ajudando na fauna, enfim, né? Mas uma das coisas mais belas era ver a resiliência da natureza, né? Que, assim, em ambientes completamente devastados, de cinzas, poucos dias depois, os primeiros brotos voltando, a dar vida ao lugar, sabe? Como e é tão belo isso, né? Muitas vezes uma terra arrasada, né? Que é no exterior, né? Mas muitas vezes dentro de nós também, ao passar ali por grandes dificuldades, por dores, por períodos de imensas lutas, né? Batalhas mesmo interiores, terra arrasada, mas que a gente guarde essa esperança mesmo, assim como a natureza, que é algo ínsito em nós, sabe? De que há de, logo no dia seguinte, né? De que há de raiar um novo dia, né? De que essas sementes que ainda se encontram no solo da vida, se bem adubadas, mesmo em terra arrasada, crescem novamente, crescem ainda mais bonitas e vigorosas. Então, uma das coisas mais belas de ver é essa resiliência, né?
esse fogo que alastra, mas que logo depois, passado alguns dias, tá ali. A natureza dando a sua batalha, crescendo, se transformando, as plantinhas de novo renascendo, para que algo ainda melhor renasça dentro de nós. Então, que passado esse período de terra arrasada, que com certeza todos nós passamos algumas vezes em vida, a gente possa renascer e reflorescer ainda mais belo, ainda mais resiliente, ainda mais consciente desse poder transformador que devasta mesmo, mas que renova tanto, né? Se a gente se permitir. Então, que bonito isso. A mesma coisa, né? O lixo que muitas vezes mostra ali, evidencia essa putrefação, né? É, a gente vai percebendo até ali também é, contém muita fertilidade que a gente pode usar para adubar um solo, né? E aí vai a questão, o que que a gente faz? A gente deixa que esse lixo contamine completamente a nossa vida, destrua, né, o nosso interior e o nosso exterior, ou a gente pega isso também e transforma em solo fértil para ainda coisas melhores, né, por vir. Não intentes a tarefa da evolução nas linhas do cristianismo, sob o impacto das ideias momentâneas. Isso é belíssimo, né? A gente vai ver que, na verdade, essa forja da vida e aquilo que a gente tem de conhecimento superior das grandes tradições, né, dos grandes avatares, desses grandes seres que passaram por aqui, foram frutos de ideias que eram realmente tão valiosas que tiveram essa forja do tempo, ou seja, se passaram milênios e a gente ainda está falando sobre isso. A dizer que as ideias momentâneas mesmo, elas vão morrer e precisam morrer com o tempo mesmo, mas aquilo que sobrevive, aquilo que é realmente atemporal, aquilo que é realmente verdadeiro, persiste no tempo. Então, não importa, né, a queima dos livros numa fogueira, muitas vezes o martírio, né, de tantos cristãos ali, não importa essa derrota momentânea. Aquilo que realmente importa e as ideias realmente valiosas, independente do que acontecer, elas vão de prevalecer ao longo do tempo. Isso é belíssimo, né? Ou seja, toda relação, né, toda construção bem feita, com bons frutos, com boas intenções, há de persistir na forja do tempo, né? Há 20 séculos, a ideia do Cristo vem sacudindo a terra, sem lograr penetração integral no coração humano. Então, apesar dessa verdade no ser contada, né, há mais aí de 20 séculos, ainda não conseguimos que todos a entendam. Porque é isso, né? É esse tempo que vai passando e que precisa mesmo, pelo patamar evolutivo que a gente vive, precisa mesmo ir aos pouquinhos, né? Penetrando em cada coração, sendo algo realmente individual. Não adianta, a evolução, ela não é aos saltos e nem coletiva, né? A evolução é individual. É de um ser humano que é tocado por uma ideia, né, por um exemplo ali de pessoa que vai se transformando e vai fazendo isso individualmente ao seu redor e na sua própria batalha, na sua própria trajetória. Então imagina se a gente fosse esperar que essa ideia se alastrasse logo, muita gente perderia, né? E a grande verdade é isso: muita gente perde por querer impor caminhos e querer impor verdades que ao longo do tempo as pessoas vão te perceber pelas suas próprias experiências, sem que a gente precise impor ideias, né? Sem que a gente precise realmente se impor mesmo, não. A verdade, aquilo que importa, aquilo que é atemporal, ele há de chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui uma vida, duas vidas, mas há de chegar. Então, sem essa pressa também, né? No entanto, ele persiste, persuasivo e gentil, oferecendo o material necessário para a transformação dos caracteres do homem em face dos dispositivos da sua doutrina de amor. Persuasivo, amoroso, mas paciente, paciente ainda com as nossas imperfeições, ainda com as nossas virtudes, muitas delas, a maioria, a maior parte delas ainda em latência, né? Mas persiste, que entende aonde chegaremos, né? Aonde haveremos de chegar.
E todos haveremos de chegar ao mesmo local, alguns antes, outros depois, mas todos caminhando. Tocado pelo convite da vida verdadeira, persiste no ideal de renovação interior e empreende a batalha infatigável do bem de todos, removendo os obstáculos íntimos à tua ascensão. Então é como se para crescer mesmo a gente precisasse remover esses excessos, né? Como essa pedra bruta que para ser esculpida e se transformar também em uma estátua maravilhosa, a gente precisa ir tirando os excessos para que a boa parte se revele e permaneça, né? Para que os excessos, para que aquela parte mesmo menos digna de nós vá sendo mesmo deixada de lado, né? O fogo persiste e devora florestas impenetráveis. A luz insiste e desenvolve o embrião, né? Porque é, isso é tão belo também, né? Própria plantinha ali, né? No solo escuro, ela persiste, né? Ela realmente confia na vida, enraiza e para dar à luz a algo muito maior, né? O fogo persiste e devora florestas impenetráveis para depois renovar completamente tudo, né? O filete de água persevera e dá origem ao rio caudaloso. O grão de trigo se afirma e dele nasce o pão. A pedra trabalhada ressurge noutra expressão. O pântano drenado renasce com outra face, né? Então, mesmo o pântano, mesmo ali, né, convivendo com aquela podridão muitas vezes, né? Tantas plantas também podem ali encontrar o abrigo, o lótus é um deles, né? Que é como se emergisse mesmo dessas águas mais lodosas, né? Emergisse para fora, né? E mostrasse realmente a sua grandiosidade, né? Essa sua face luminosa, mesmo convivendo ali em um ambiente lodoso, que teoricamente muitas poucas espécies de planta poderiam conviver, mas essa espécie de persistência, de não se contaminar pelo meio. E olha que bela, né? É esse símbolo também do lótus, que nasce ali dessas águas mais lodosas, desse pântano, e que dá à luz a uma flor maravilhosa, né, grandiosa, perfumadíssima, como a dizer que não importa o ambiente onde a gente esteja, né, se a gente realmente se propuser a crescer, se propuser a mostrar esse nosso lado luminoso, mesmo em águas lodosas, haveremos de florescer, né? O deserto irrigado reaparece modificado, né? E é bonito o próprio deserto do Atacama, ali no Chile, né? É, é um fenômeno raro, mas acontece de estar completamente florido, né? E olha que belo, ali há muita vida acontecendo, apesar, né, de superficialmente a gente olhar e ver a mesma paisagem, o mesmo solo, mas tudo ali em latência, tudo ali em potência, tudo ali esperando, né, as circunstâncias, o momento correto de florescer. Então, veja, mesmo num deserto, né? Mesmo num deserto florido. E é belíssimo, né? Fotos belíssimas que a gente vê. Insiste nas ideias superiores e remodela as perniciosas que te visita a casa mental. Então é isso, né? Remodela. Que essas ideias elas não vão deixar de existir, mas que a gente não as alimente ou as transforme em algo imaterial, né? Em material proveitoso para a gente crescer como ser humano também. Alça o pensamento a Jesus Cristo, sublime e idealizador, e deixe-te por inspirar por ele, plasmando em teu foro íntimo a incoercível força do bem em forma de vida e alegria para ti mesmo. Ó, que belo, né? Alça o pensamento a Jesus, deixe-te inspirar por ele e plasma em teu foro íntimo a incoercível força do bem. Então é isso, né? Que a gente observe mesmo a natureza, as coisas mais grandiosas que superam a nossa mera existência, né? E que perceba mesmo, focado nesse mais alto, nesse centro, mas sobretudo naquilo que a gente deseja ser, foca nisso e plasma na vida, né? Todas essas ideias. E aí, voltando só para finalizar, finalizamos ali o Mestre de Amor.
Mas só para finalizar essa mensagem inconstantes também do Emmanuel, que é do Pão Nosso, ele fala assim: os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirado de uma parte para outra. Então, quando a gente não sabe para onde vai, quando a gente não desenvolve mesmo um caminho, né, a percorrer, uma trilha ali a nos guiar, a gente vai sendo levada, né, como a gente muito diz, começa a folhar o vento, que a depender das circunstâncias vai para um ou para o outro lado, como essas ondas do mar, né, que ao bater ali do vento vão caminhando para uma e para outra direção, ao sabor dos ventos, que a gente não seja isso, né, que a gente persista em uma porta e não em várias ao mesmo tempo, mas que em decidido adentrar aquela porta, que a gente se aprofunde nela, né? Porque veremos tanto o seu lado luminoso quanto o seu lado sombra também. Mas mesmo nessas partes mais ruins, mais negativas dessa experiência, dessa convivência, dessa relação, seja ela num trabalho, né, voluntário ou não, no nosso trabalho profissional, nas nossas relações familiares, amorosas, é, é ver que existem mesmo esses dois lados, mas é em aprofundando na experiência que a gente vai ganhar essa virtude mesmo da experimentação profunda das coisas e não desse superficialismo que muitas vezes a gente vê, né? Tantas opções, e aí eu caminho de um para outro lado, sem persistir em absolutamente nada, só querendo pegar a parte boa, a parte prazerosa, como se fosse possível, mas não é, né? Tudo na vida é dual, existe esse bem e esse mal em todos os caminhos, e é em se aprofundando na experiência que a gente vai tirar dali as maiores alegrias, porque há muita alegria em cada uma das portas que a gente decide percorrer, né, adentrar, aprofundar. Mas mesmo nas dores, né, haveremos de nos transformar em pessoas tão melhores se soubermos passar por cada uma dessas dificuldades, né, desses lados sombrios que existem em cada uma dessas portas. Então, que a gente escolha uma e vá até o fim, né? Isso é persistir nessas ideias, e vai lapidando aquilo que a gente vê que não está dando muito certo, né? Vai tentando contornar, como a água ali que vai contornando os obstáculos, vai encontrando essas formas, né? Mas ele fala: necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude a edificar, que nos ajude e edifique. Então, em percebendo que aquilo nos melhora como ser humano, que a gente precisa passar, adentrar aquela experiência, que a gente persevere com esse alguém, né, ou com essa causa que vai nos ajudar a nos edificar mesmo como seres humanos. Então, isso é os comentários de hoje, esses são os comentários de hoje. Eu agradeço infinitamente a bondade, a escuta amiga e generosa de cada um de vocês e uma boa semana para todos nós. Que assim seja.